nós estamos falando de um conteúdo bem relevante de geografia, que é falando sobre o território da Índia, né? Sobre um país que está localizado lá no continente asiático. Todo mundo já ouviu falar que a Índia é o país que tem, é um dos países que tem a maior diversidade cultural e linguística do mundo, com mais de 20 idiomas e mais de 1.500 dialetos, ou seja, dialetos que pertencem a povos que viviam desde antigamente no território da Índia. A gente vai observar então que lá no território da Índia é um território que tem a maior diversidade cultural, uma diversidade étnica e uma diversidade também linguística. Então a gente vê que realmente é um país que é muito diverso. Quando a gente fala da Índia, são várias ideias que vêm imediatamente à nossa mente. A gente vai falar da religião politeísta, que é predominante. Eles acreditam em vários deuses. Também nós podemos dizer que a Índia é um território que, além de ser um país politeísta, é um país onde vai ter um dos maiores rios e mais conhecidos do mundo, o rio Ganges. É um local onde vai ter um dos maiores mausoléus. Mausoléu tipo uma Catatumba, vamos dizer assim. Só que é um palácio chamado de Taj Mahal. Nós vamos ouvir que na Índia eles consideram animais sagrados, como a vaca, como o rato. E a gente vai observar então que nós vamos estudar um pouco sobre esses povos indianos. E a gente vai então observar um pouco sobre a cultura da Índia, né? A gente vê que a Índia, eles têm uma música tradicional, que é uma música mais relacionada ao emotivo. Nós temos também a filosofia, que ela está muito ligada à religião. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar no yoga, todo mundo já ouviu falar no budismo, todo mundo já ouviu falar então no brahmanismo, ou principalmente no yoga, que é uma forma de quê? De ficar mais calmo. Isso significa uma filosofia. Filosofia é um modo de vida que uma pessoa segue. Também nós vamos ter a religião, que é muito forte entre aquele povo. 75% da população é hindu. A gente vai observar que a arquitetura realmente é muito grande, é muito diversa naquele continente. Para mim, vocês não estavam ouvindo, fiquei preocupado. A gente vai observar que a arquitetura também ela vai se destacar, principalmente com a construção de templos. Das maiores representações de arquitetura da Índia vai ser o Taj Mahal, que vocês estão vendo aí no fundo. Nós vamos ver que o rei perdeu a sua esposa e ele mandou construir um mausoléu, que é o que nós chamamos de uma grande catatumba monumental para uma pessoa amada. A gente vai observar então que ele é considerado um mausoléu e é considerado pela Unesco como patrimônio da humanidade, né? Como o rei perdeu a sua esposa em um parto, a gente vê quando ela morreu do parto, então ele ficou muito triste e mandou construir esse mausoléu para a sua esposa, que é um patrimônio da humanidade hoje. A gente vai observar que existem várias festas indianas. Eu não sei se vocês já participaram, eu acho que lá era assim, deixa eu ver para vocês, de algumas festas, festividades, que é comum, por exemplo, jogar os pós. O pó colorido, que todo mundo já participou, quem participou do DNJ, ou então de outro tipo de movimento, já viu que as pessoas passaram a ter o costume de jogar pó colorido. Esse costume de jogar pó colorido, ele é um costume principalmente dos indianos, que eles fazem anualmente, em todo o início da primavera. Vai ser um festival vai ser um festival bastante comum lá, chamado de Holi. Vai ser o Festival das Cores, onde eles iniciam a primavera. E a gente vai observar então que além desse festival ser muito conhecido, nós temos então o plano arquitetônico, a arquitetura monumental do Taj Mahal, que foi construído pelo rei para sua esposa, que tinha morrido, para colocar o corpo dela lá. Então a gente vai dizer que é o maior mausoléu do mundo, que é tipo uma catatumba em outras palavras. A gente vai observar então que demorou 22 anos para ele ficar pronto, e a gente vê que ele foi feito com mármore, com pedras preciosas, com ametistas, com safiras, com cristais, também com lápis lazuli e principalmente com a pedra turquesa. Então a gente vai observar então que a Índia realmente ela merece ser destacada e também merece ser estudada pelo que ela representa para a humanidade.
A gente vai observar então que a religião predominante da Índia vai ser o hinduísmo. E o hinduísmo ele é o quê? O que é que ele representa para a humanidade? Hein, pessoal? Ele representa o que para a humanidade? A gente vai observar que o hinduísmo, 75% da população da Índia é hindu, ou seja, acredita em muitos deuses, né, são politeístas. A gente vai observar que eles acreditam que a alma de uma pessoa ela fica passando de uma vida para outra, ou então vamos dizer que uma pessoa, a alma de uma pessoa, ou então de um anjo, ela pode estar no corpo de um animal. Principalmente eles acreditam que quando o mundo foi criado, né, a história deles é bem parecida com a nossa. Eles acreditam que alguns anjos não obedeceram os deuses, já que eles são politeístas, e esses espíritos dos anjos foram colocados em animais, como por exemplo na vaca, que é um animal sagrado, nos ratos também, que são animais sagrados, porque eles acreditam nessa passagem de almas para animais e também para pessoas, mas principalmente para animais. A gente vai observar então que o hinduísmo é a religião predominante do território da Índia. A gente vai observar então que o casamento, uma parte da cultura bem interessante deles, que a gente vai observar então que é arranjado. A moça ela vai ser escolhida para se casar com um determinado homem. Isso mudou com o tempo em paz. A gente vê que a cultura realmente da Índia, apesar de passar dos anos, a gente vê que ainda existem muitas superstições. A gente vê que o casório, né, que o casamento, é algo marcado e muito importante do território da Índia para eles manterem a sua cultura viva e também manterem a sua própria relação. Então, o casamento marcado, a gente vê que ainda existem, claro que em menor quantidade, mas ainda continua existindo. Não como antigamente, claramente, né, minha gente? A gente vê aqui em relação à biodiversidade, ou seja, a gente vai observar que o território da Índia ele vai se encontrar, nós vamos encontrar uma das maiores biodiversidades do mundo. Nós vamos observar que nós vamos encontrar mamíferos, encontramos aves, os anfíbios, e a gente vai observar 33% das espécies indianas, elas são daquele próprio lugar. Então a gente vê que a cultura da Índia é uma cultura que ela é muito diversa e ela merece também ser estudada por isso, em relação à sua cultura, sua diversidade linguística, sua diversidade religiosa e também em relação à sua própria diversidade de plantas e também de animais. Então a gente vê que é um local bem diverso e bem interessante. Vocês vão estar vendo aí que a Índia, por muito tempo, como eu falei na aula passada, que a Índia ela foi marcada principalmente por uma sociedade muito desigual. E o que marcava a posição de uma pessoa na sociedade era a sua família na qual ela nascia. Se uma pessoa nascia, escolhia ser um sacerdote, ele ia ser chamado de Brahma. Se uma pessoa era descendente de guerreiros, pessoas ricas, ia ser chamado de Kshatriyas. Era responsável por defender o território. Se uma pessoa ela era escolhida como, por exemplo, um Vaishya, seria um comerciante. Ele iria passar a sua vida trabalhando como vendedor. Vamos ter também os Sudras, que eram operários. A gente vê que eles eram tipo servos. Eles tinham a função de trabalhar para as demais classes sociais. E aqui nós vamos observar que haviam pessoas que não obedeciam à sua posição social. Essa pessoa ela era excluída e ela se transformava em um pária. É o que nós chamamos, por exemplo, de um Dalit. É uma pessoa que era excluída pela sociedade. Era uma pessoa que não tinha mais direito de nada. Se vocês assistiram a novela Caminho das Índias, vocês vão perceber que o principal, ele era um Dalit, uma pessoa excluída da sociedade, que não tinha nenhuma função, nenhum objetivo de vida. Ele se apaixonou por uma filha de um comerciante, mas ela era rica, filha de um comerciante, e não poderia se casar com uma pessoa de outra classe social. Essa sociedade da Índia, ela era chamada sociedade de castas. Castas era o nome utilizado para se referir à classe social,
que hoje nós utilizamos classe social. Antigamente eles não utilizavam. A gente vê que essa divisão da Índia é onde cada pessoa ela é colocada de acordo com a sua família, de acordo com a sua origem. Ou seja, uma pessoa ela vai ter a posição na sociedade de acordo com a sua hereditariedade. É algo que é passado dos pais para os filhos. Então a gente vê que a posição de cada pessoa dessa era definida então principalmente pelo seu nascimento, pelo lugar no qual ele ia nascer. A gente vê, por exemplo, que a sociedade de castas ela vai ser bem importante porque ela vai representar o quê? Sociedade de castas, ela vai representar um Deus que criou os indianos, que eles acreditam, e ele, para criar a humanidade, ele dividiu o seu corpo e criou a humanidade a partir dessas partes. Da cabeça do Brahma, foi criados os Brahmas, os sacerdotes, que são mais inteligentes na visão deles. Os Kshatriyas, responsáveis pelo braço, pela defesa. Os Vaishyas, responsáveis, então, pelas pernas. Nós temos os Sudras, que são os operários dos servos, responsáveis pelo pé, pelo trabalho. E vamos ter os Paryas ou Dalits, que são a poeira, que não tem nenhuma função na sociedade. A gente vê que isso foi extinguido, acabou no território da Índia, porém, ainda muitas pessoas acabam colocando isso em prática. Por exemplo, o racismo é proibido, mas existe o racismo, da mesma forma que acontece lá no território da Índia. Uma pessoa sempre tem que casar com uma pessoa da mesma classe social. A gente vê, por exemplo, alguns dados importantes aqui. A Índia vai ser a segunda maior população do mundo. A gente vê, por exemplo, existe mais de 20 idiomas. Nós vamos ter, por exemplo, o relevo da Índia. Qual vai ser o relevo da Índia? Vocês vão observar, por exemplo, que o relevo da Índia ele então vai ser bem característico. E a gente pode observar então nessa região, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo então observar, que nós vamos ter então aqui, pronto. Nós temos então aí, pessoal, que vai ser o relevo da Índia. A Índia é bem fácil a gente observar o relevo. O relevo da Índia ele vai variar. Nós temos 3 tipos de relevo. Nós temos ao norte, que está de marrom, que vai ser o Himalaia, Cordilheira do Himalaia, todo mundo já viu. Nós temos o Planalto do Deccan, ao sul. E na região central, nós vamos ter a planície do Ganges. Então, essa região, são esses 3 tipos de relevo que existem no território, então, que nós chamamos de Índia. A seguir, nós vamos ter, então, além desses tipos de relevo que existem no território da Índia, a gente pode encontrar o clima predominante da Índia. E o clima predominante da Índia vai ser o quê? O clima tropical, que é um clima bastante quente. Porém, a gente vai observar que lá na Índia existe um clima que ele é bem característico daquele país. Inclusive, no mês passado, eles passaram por uma grande inundação no território da Índia. E todo ano acontece. A gente vai observar que o clima predominante da Índia, além de ser o tropical, nós temos o clima de monção. O clima de monção é o quê? É um clima que ele é provocado pelos ventos que saem do oceano e vão para o território da Índia e vão provocarem uma grande quantidade de chuvas. Isso sempre vai acontecer todos os anos. A gente vê que eles passam por um período de uma grande seca e depois eles vão passarem por um período de uma grande quantidade de chuvas, entre o mês de julho e o mês de agosto. Então, esses meses, sempre eles vão receber uma grande quantidade de chuvas, porque eles vão estarem passando por um período de calor, porque lá é verão e aqui é inverno. Mas a gente sabe que estamos em hemisférios diferentes. Então, a gente vai observar então que o clima de monções, ele é um clima que vai acontecer o quê? Monção significa ventos. São ventos que mudam de acordo com as estações dos anos. A gente vai observar então que os ventos, eles saem do oceano, vão para a Índia e esses ventos eles vão o quê? Provocarem uma grande quantidade de chuvas. Só é todo mundo se lembrar, quanto mais calor, maior vai haver a precipitação, o processo da formação das nuvens e, consequentemente, o processo de chuvas também vai acontecer. Em seguida, nós temos aqui um dos rios
mais conhecidos da Índia. A gente vê que a Índia ali tem muitos rios. Porém, a gente vê que existe um rio principal. Qual é o principal rio da Índia? Quem é que se lembra que eu falei na aula passada? Nós vamos ver que o principal rio da Índia vai ser o rio Ganges. A gente vai observar que esse rio Ganges, como vocês podem observar aqui, vai ser o principal rio. Ele tem uma importância econômica, social e principalmente uma importância religiosa para o território da Índia. Vocês vão observar, por exemplo, que o rio Ganges, ele além de ter uma importância econômica e religiosa, a gente vê que 2 milhões de pessoas todos os dias tomam banho no rio, exatamente porque eles acreditam que ao tomar banho, eles vão ser purificados, eles estão sendo perdoados pelos seus pecados. Então a gente vê que esse rio, além de ser muito visitado diariamente, ele também é muito poluído. Ele vai receber muitos esgotos domésticos, esgotos industriais, restos de rituais religiosos. E a gente vê que também muitos indianos são jogados os corpos lá no rio. Então imagine, por exemplo, o Wilton tomando banho lá. Ó, Wilton. Ia dar certo não, né, Wilton? Então a gente vê, pessoal, que essas são as características principais do território indiano. Hoje nós vimos a questão dos dados oficiais, que a Índia vai ser o segundo maior país do mundo, segundo país mais populoso. Nós vimos que existem vários tipos de relevo na Índia, que vai ser Planalto do Deccan, nós temos a planície do Ganges, nós temos na parte norte a Cordilheira do Himalaia, nós temos também o clima predominante na Índia, vai ser o clima de monções, que é um clima quente, que vai fazer chover bastante. Esse clima de monções é provocado pelos ventos que saem do mar ou então do oceano e vão diretamente para a Índia, né? Principalmente no mar Arábico. A gente vai observar então que além do clima, nós temos os principais rios, que são vários. O principal é o rio Ganges, que está entre Nova Delhi e a cidade de Calcutá. Ok? Dúvidas aí, pessoal?